Caso de hoje: terror e mistério em Araçariguama. 1947, ano em que ocorreu o incidente no Monte Rainier, um dos casos ufológicos mais famosos dos Estados Unidos, dando início então à era moderna dos discos voadores. Mas este assunto fica para um próximo vídeo, pois hoje iremos retroceder um ano a mais no tempo, até 1946, onde um brasileiro de nome João Prestes Filho, que de forma violenta sofreria graves queimaduras que o levariam à morte, ocasionadas por um objeto luminoso desconhecido. E seria em um pequeno hotel em São Roque, a 47 quilômetros de São Paulo, que surgiriam as primeiras evidências deste que foi um dos casos mais perturbadores e terríveis da ufologia mundial. O historiador e ufólogo Cláudio Tsuyoshi Suenaga e o jornalista Pablo Villarrubia Mauzo estariam hospedados para a investigação de uma onda de ataques de um suposto chupa-cabras naquela região. Cláudio encontrou em um banheiro uma página de jornal datada de 12 de abril de 1997, que dizia: faleceu em 6 de abril em sua residência nesta cidade o estimado Sr. Roque Prestes, com 91 anos de idade, irmão do já falecido João Prestes. Ao perceber o que havia encontrado, comentou com Pablo, que também ficou espantado com a descoberta do que poderia ser a pista que iria levá-los até os parentes de João Prestes Filho, que no dia 4 de março de 1946 havia morrido de forma terrível após um objeto luminoso desconhecido ter desferido um ataque que, segundo consta na história contada em vários livros em várias línguas, ter ocasionado sérias queimaduras, fazendo com que suas carnes começassem a se desprender dos ossos, principalmente na mandíbula, peito, mãos, dedos, pernas e pés, levando-o à morte em poucas horas. Para espanto daqueles que testemunharam o terrível e inexplicável acontecimento e para desespero e total impotência da vítima, alguns pedaços de sua carne ficaram presos em seus tendões. E um contato telefônico foi feito com o filho do falecido no dia seguinte, e pouco tempo depois estariam na presença de Luiz Prestes, um homem com cerca de 60 anos de idade, em sua casa na periferia de São Roque. Até pouco tempo antes de morrer, meu pai ainda se recordava do fim trágico de seu irmão em 1946, disse Luiz Prestes, ainda de luto pela morte de seu pai. Eu era pequeno, tinha uns 9 anos, mas me lembro perfeitamente do que aconteceu com o meu tio João. Segundo seu sobrinho conta, João Prestes Filho odiava festas e decidiu ir pescar. Ele morava em Araçariguama, uma pequena cidadezinha na época, a 7 quilômetros de São Roque, que naquele tempo era um lugar isolado e muito tranquilo. Sua esposa teria ido com os filhos brincar no carnaval. Luiz Prestes, seu sobrinho, contou que estava em Araçariguama quando ficou sabendo que seu tio estava à beira da morte na casa de um parente. Então correu até lá. Chegando ao local, tentou entrar para vê-lo, mas foi impedido, pois era apenas uma criança com 9 anos de idade, e o estado físico de seu tio era tão impressionante que tiveram medo que pudesse causar algum tipo de trauma no menino. Luiz Prestes relatou que seu tio João contou a seu pai que, ao chegar em casa de volta da pescaria, abriu a janela e algo como uma bola de fogo entrou no quarto onde ele estava. Então ele caiu no chão e sentia seu corpo queimando. Assim que o tal objeto estranho foi embora, ele se levantou, se enrolou em uma manta e foi caminhando até a vila que ficava a uns 2 quilômetros de sua casa. Luiz também falou que seu pai havia contado que seu tio João Prestes tinha queimaduras da região da cintura para cima, com exceção dos cabelos, e que havia visto seu tio no momento em que o tiraram da casa para transportá-lo até o hospital de Santana do Parnaíba.
mas que seu tio não resistiu, falecendo a caminho do hospital. Ao perguntar a Luiz se era realmente verdade que seu tio teria morrido de forma tão terrível que sua carne teria se desprendido de seu corpo, como foi publicado em vários livros em inglês, japonês e até mesmo russo, Luiz respondeu que não. Segundo seu pai, João estava com uma aparência bem ruim, mas que não chegava a tanto. Ele tinha queimaduras severas em seu corpo, mas não apresentava nenhuma lesão corporal. Roque Prestes, irmão da vítima João Prestes, era subdelegado de polícia em Santana de Parnaíba e pediu que a polícia científica colaborasse na investigação do caso. Mas nunca fiquei sabendo dos resultados das investigações. O estranho é que na casa de João nada foi queimado, tudo estava em ordem e em perfeitas condições. João também não tinha inimigos ou alguém que pudesse ter feito algo de ruim com ele. E antes de morrer, repetiu inúmeras vezes que teria sido atacado por uma luz e que esta luz seria algo de outro mundo. Os pesquisadores também ficaram espantados com as revelações feitas por Luiz Prestes de muitos outros casos, não só em Araçariguama, mas por toda aquela região. E disse que naqueles tempos as bolas de fogo eram vistas com frequência por lá. Muitas pessoas diziam ser assombrações, e algumas acreditavam que vinham de uma antiga mina de ouro que encontra-se fechada nos dias de hoje. Uma região conturbada e de acontecimentos estranhos, com muitas histórias sobrenaturais. Em 1922, algumas pessoas disseram ter visto um lobisomem, e aconteceram muitos outros casos parecidos, fazendo com que alguns moradores acreditassem que naquela região teria algum tipo de portal, de onde surgiam uma vasta quantidade de fenômenos anômalos.